Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo na carta de 1 João. Já estamos indo para o versículo 5, uma carta muito preciosa, uma carta que vem trazendo para nós lições de extrema importância para as nossas vidas. Como já dissemos antes, sabemos que essa carta, ao lê-la, individualmente, nós podemos trazer muitas outras lições, as quais podemos aplicar em nossas vidas. Nós vimos nos capítulos anteriores lições e indagações importantes, as quais espero que você tenha discutido junto com a sua família, neste período ao qual nós estamos vivendo, um período que chamamos de quarentena, que muitos de nós estamos em casa, num convívio, e espero que sadio com a sua família, podendo compartilhar com a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus parentes, o melhor. E através desses estudos e das pregações que estão sendo feitas via os canais da mídia, que a igreja tem se preocupado em apresentar para vocês, espero que todos estejam compartilhando juntos. Isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Muitas vezes, às vezes saímos para vir para a igreja e deixamos alguém em casa porque não quer vir ou por causa de algum outro motivo qualquer, às vezes até de saúde. Hoje nós podemos ter em família, aproveitando esse momento, porque tudo tem o seu proveito. Aproveitando esses momentos para poder juntos poderem ouvir os estudos, ouvir as pregações e compartilhar e discutir entre nós. E espero que isso esteja acontecendo em sua casa. E se não tiver, faça isso, promova isso na sua casa. Tire um tempo para ouvir, para estudar, para entender, para lerem juntos a palavra de Deus. Muito bem, nós temos nessa carta, hoje nós vamos estar vendo o versículo 5 dessa carta, e um versículo muito importante que traz lições preciosíssimas para nós. Versículo 5 diz o seguinte, nós vamos ler aqui na nossa Bíblia, eu acho, você pode ter uma versão aí na sua casa, mas as versões elas se conversam. A minha versão diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Eu queria orar por você nesse momento, antes de nós iniciarmos, porque hoje é dia de reunião de oração. E sendo assim, é muito bom que nós oremos juntos. Então acompanhe-me nessa oração que iremos fazer em prol da sua família, em prol da igreja, em prol do nosso país. Pai amado, te louvamos, te agradecemos por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela proteção, pelo amparo que o Senhor tem nos dado nesses dias tão difíceis. Ensina-nos, Senhor, a fazer cada vez mais a tua vontade, andar na sua luz, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Pai amado, abençoa todas as famílias, ó Pai, que estão hoje neste flagelo de incerteza, de medo. Tira esse medo dos corações e façam com que as pessoas, ó Pai, entendam que quando nós dependemos de Ti, o Senhor cuida de nós, o Senhor faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Louvado seja o Teu santo nome por isso. Abençoa cada família que está recebendo essa mensagem. Abençoa o nosso país. Abençoa as autoridades do nosso país. Abençoe, Senhor, o nosso presidente, o judiciário, o legislativo, ó Pai, que esses homens possam tomar decisões em favor de todos, ó Pai. Nos livre, Senhor, desse mal. Nós nos entregamos em Tuas mãos
pedindo a Ti também que nos ensine através da Tua palavra. Fazemos essa oração no nome que está acima de todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero também fazer um pedido de oração para vocês pelos nossos missionários. Os nossos missionários que estão no campo, muitos deles em lugares isolados, muitos deles às vezes sem recurso. Que você também esteja orando pelos nossos irmãos missionários espalhados no Brasil e em todo o mundo. Nós possamos tirar tempo também para orar por esses irmãos que estão ali na frente de batalha, muitas vezes atendendo pessoas com esse problema que nós estamos vivendo e com outros problemas de saúde, às vezes muito graves. E principalmente o problema maior do ser humano, que é o problema do pecado. Então, que nós estejamos orando por esses irmãos que estão no campo de batalha, que estão promovendo e pregando o Evangelho em todo o mundo e principalmente em nosso país. Muito bem. Vamos ao nosso estudo de hoje, meus irmãos. Nós vimos algumas expressões que João usa em sua carta. E no versículo 1, ele usa o que temos visto e ouvido, né? É o que nós temos lido nos versículos que se seguem. Por exemplo, o versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Os nossos próprios olhos que contemplamos. É uma das expressões que ele usa no versículo 1. Contemplamos. Ou seja, fixaram os seus olhares, observaram atentamente e analisaram tudo aquilo que Cristo disse a eles. É interessante observarmos que essas expressões mudam. Por exemplo, no versículo 2 ele disse testemunhamos. No versículo 3 ele diz anunciamos. Veja bem, é algo interessante porque o significado dessas palavras estão, conforme já dissemos, no primeiro fixaram o olhar, observaram atentamente, analisaram, que é o significado de contemplar. O significado de testemunho é afirmação fundamentada, depoimento, comprovação. No versículo 3 ele disse anunciamos. O que é anunciar? É promover o conhecimento ou divulgação de algo para alguém, comunicar, participar. Expressões importantes que nós temos que observar. Eles aprenderam, eles contemplaram, eles observaram, eles analisaram aquilo que Jesus dizia para eles. Os apóstolos fizeram isso. Depois, eles testemunharam. Por quê? Porque eles tinham fundamentado aquilo que eles tinham recebido do Filho de Deus. Depois eles dizem que anunciavam isso, ou seja, eles promoviam para as pessoas o conhecimento daquilo que Jesus tinha dito. Talvez essa sequência seja importante para as nossas vidas. Contemplar na palavra de Deus aquilo que ele tem falado conosco. Observar, analisar essa palavra. Algo importante para que nós possamos poder testemunhar para as pessoas. Porque nós vamos testemunhar daquilo que nós analisamos, como já vimos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivenciamos. Nós vamos anunciar às pessoas, promover o conhecimento das pessoas daquilo que nós conhecemos. Então essas expressões que João vem usando aqui são expressões importantíssimas para a nossa sequência da vida cristã, em falar para as pessoas, em anunciar para as pessoas, em testemunhar para as pessoas aquele conhecimento que nós adquirimos. Nosso irmão Eldenir, numa sequência de estudo que nós demos, se não me engano, no livro de 1 Pedro ou 2 Pedro, não me lembro agora direito, ele diz que não existe palavra solta na Bíblia. As palavras, elas são de extrema importância. Todas as palavras que estão escritas ali, ele tem um significado, tem um sentido, fala alguma coisa conosco. Então eu quis destacar aqui
essa maneira com que João apresenta na introdução de sua carta. Logo após, então, a essa introdução, João, então, entra no versículo 5. E esse versículo, ele tem uma mensagem de extrema importância, como já lemos. Mais uma vez, lerei. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O mundo tem uma expressão muito interessante, né? Quando as pessoas estão em aperto, quando as pessoas estão com algum problema, elas dizem assim, eu gostaria de ver uma luz no final do túnel. Ou seja, quando as pessoas têm um problema, quando as pessoas estão aflitas, quando as pessoas têm algo que não conseguem resolver, elas gostariam de ver uma luz. A expressão luz no final do túnel é como se você estivesse num lugar muito escuro, como você não conseguisse enxergar o caminho, não conseguisse enxergar a saída. E uma luz lá no finalzinho desse túnel, desse lugar escuro, desse lugar que parece não ter saída, vai guiar essa pessoa a essa saída. Nós que já tivemos a oportunidade de passar dentro de alguns túneis, né, viajando aí por esse Brasil, nós sabemos o seguinte, que quando você entra às vezes em alguns túneis e alguns não iluminados, lá na frente nós vemos aquela luzinha pequenininha, redondinha ali, que nós sabemos que é a saída. Mas para nós que enxergamos a palavra de Deus, para nós que observamos, para nós que anunciamos, para nós que testemunhamos, nós não só temos uma luz no final do túnel, mas nosso túnel é totalmente iluminado por Jesus Cristo. Nosso túnel é totalmente iluminado por Jesus, que é a luz. Mas nós só podemos contemplar essa luz, nós só podemos enxergar essa luz porque Ele tirou de nós a escuridão do pecado. Então Jesus é a luz. A escuridão do pecado, a escuridão que nos cercava, essa escuridão desapareceu quando Jesus Cristo entrou em nossas vidas. Então nós não precisamos de ver uma luz no final do túnel, porque nesse túnel da nossa vida, ao qual nós estamos atravessando, o Senhor Jesus Cristo já é a nossa luz. Então, João aqui, ele fala algo muito importante quando ele afirma: Jesus é a luz. Jesus é a luz. E essa afirmação, quando ele diz, quando ele faz essa afirmação, quando ele diz que dá testemunho por isso, nós vemos lá em João, o Evangelho de João, não a carta, o Evangelho de João, nós vemos de onde vem essa afirmação dele. Por exemplo, João 8, 11 e 12, Evangelho de João 8 e 12 diz assim, e ela diz, ninguém, Senhor, e disse Jesus, nem eu também condeno, vai-te e não peques mais. Aquela mulher que iria ser apedrejada, diz que ninguém a condenou, e o Senhor Jesus diz também, não te condeno, vai e não te peques mais. Mas olha só a sequência. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, ou falou-lhes, aqueles que estavam ali perto dele, os seus discípulos, os futuros apóstolos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, essa afirmação veio da boca de Jesus Cristo, e isso que João ouviu do próprio Jesus, e é isso que ele passa ali àqueles leitores da sua carta e a nós também que somos esses leitores de sua carta. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem, meus irmãos, a luz da vida.
Nós não andamos em trevas, e João fala daquilo que realmente ele participou, daquilo que realmente ele ouviu, daquilo que realmente chegou até ele, até os seus ouvidos, do próprio Jesus Cristo. João 9,5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então João não está falando aqui algo que ele inventou, algo que estava só em sua mente, algo que ele achava. Ele fala daquilo que ele ouviu de Jesus. Meus irmãos, é algo importante quando se dá uma mensagem, quando se testemunha uma mensagem que foi recebida, que foi entregue. Quando você vai testemunhar, você só pode testemunhar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Porque você não pode testemunhar daquilo que você acha, daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Você só pode testemunhar daquilo que você viu e ouviu. E é isso que João está fazendo. Ele está testemunhando daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu. Ele está testemunhando de algo que veio até ele dos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo, na caminhada que eles fizeram juntos. Então, meus irmãos, nós temos que quando testemunharmos, que quando entregarmos uma mensagem para as pessoas, falemos daquilo que vimos, ouvimos, sentimos, experimentamos, como já vimos nas lições anteriores. Não podemos falar aquilo que nós queremos. Não podemos inventar uma mensagem particular para nós. Não podemos inventar algo que nós criamos em nossas cabeças. Temos que ter cuidado com isso. Porque muitas heresias são formadas na cabeça do ser humano. Ou melhor, todas as heresias são formadas na cabeça do homem. O homem, ele consegue criar coisas que não existem com relação à palavra de Deus. Então, que nós possamos entender isso. Quando formos entregar uma mensagem, nós temos que falar daquilo que vimos, que ouvimos, que experimentamos, e entregar uma mensagem que não é nossa, que não é aquilo que nós queremos, mas que é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você não tem argumentação nenhuma, muitas vezes, para falar algo da palavra de Deus, leia apenas para as pessoas. Porque só a leitura dessa palavra já vai fazer muita gente entender aquilo que Deus quer. Muitas vezes não, a palavra é assim. A leitura da palavra, ela abre os nossos olhos, porque ela é a verdade que liberta. Muito bem, essa expressão, luz, aparece na Bíblia muitas vezes, em diferentes contextos. Algumas vezes a importância simbólica dessa palavra luz é muito grande. Por exemplo, o povo de Israel no deserto tinha uma coluna de fogo que iluminava eles à noite e os guiava. Lá em Êxodo 13, 21, se você quiser conferir na sua Bíblia. E os judeus lembravam disso, né? Nas suas festas, na festa do tabernáculo, eles lembravam disso, dessa coluna de fogo que iluminava o caminho deles no deserto. Era uma luz que tinha ali para que eles pudessem continuar a sua caminhada. Deserto, para alguns que conhecem, e para alguns que têm a literatura, a noite é muito escuro. De acordo com o que a literatura diz, é um céu muito bonito, mas se você não tiver lua ali, você não enxerga absolutamente nada, porque é muito escuro e tem muitos perigos no deserto. E essa coluna de fogo estava ali com o povo de Israel, na caminhada de Israel, na sua fuga do Egito, iluminando o seu caminho. No tabernáculo havia também um candeeiro de ouro, 7 lâmpadas nesse candeeiro, né? E que permanecia acesa continuamente, iluminando ali
né, o tabernáculo. Levítico 24, 1 e 9, você pode conferir também na sua Bíblia, falando desse candeeiro, esse candelabro com 7 lâmpadas ali. Falando de luz. E essa lâmpada do candeeiro, inclusive, prefigura, né, a luz do mundo, que é Jesus. Prefigura ali, é uma representação dessa luz que o nosso Deus, né, nos mandaria, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos que essa expressão luz é usada na Bíblia em muitas outras situações. Eu que destaquei essas, né? E para a gente entender que não é uma expressão nova, não é algo novo que João está dizendo. Primeiro, é algo que ele ouviu de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 31 e 32, diz assim: a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Mais à frente, então, nós vemos também que a luz é um designativo para Deus nos textos bíblicos, né? Nós temos no Salmo 27:1, 119, 105, né? Esse muito conhecido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é a palavra? A palavra é o nosso Senhor Jesus, né? O verbo, o logos, a palavra, né? Provérbios 6:23, Ezequiel, só para nós nos interarmos, por exemplo, no Salmo 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz, é uma designação para Deus, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Esse versículo, inclusive, talvez seja muito importante para nós nesses últimos dias, esses dias de medo, esses dias de quarentena, esses dias de temor de pegarmos essa doença que cerca aí o mundo inteiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então a luz aqui designa quem é Deus, né? A quem temerei? Então nós não precisamos, meus irmãos, de temer. Sabe por quê? Porque mesmo que uma doença nos ataque, mesmo que esse flagelo que está aí, ou outro qualquer nos ataque, ou venha a nós a morte natural, nós não precisamos de temer. Você sabe por quê? Porque nós temos a luz. Nós temos o nosso Senhor Jesus. E nós sabemos que nós temos um lugar de glória garantido para nós, que é o nosso lar celestial. Muito bem. Como já vimos, o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, nós temos aqui as designações. Ou no Provérbio 6:23, porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as repressões da correção são o caminho da vida. Vemos mais. Deus veio de Temã e do monte Parã, santo, a sua glória cobriu os céus e a terra, encheu-se de louvor. O resplendor se fez como luz, raio brilhante saíram das suas mãos, e ali estava o esconderijo da sua força. Então, meus irmãos, essa expressão luz, que nos traz que nos representa o nosso Deus. Essa expressão é aplicada a Jesus e ele mesmo aplica essa expressão a ele. Que ele é a luz. Que ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus aplica-se a si mesmo o nome de Deus, o Deus que ele é. Nós vemos aqui uma afirmação tão maravilhosa,
Porque aqui nós temos a afirmação que o nosso Jesus é o próprio Deus. Vemos lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte, você pode conferir, ir conferindo esses versículos em sua Bíblia, e é importante que você os confira, para que não fique só naquilo que eu estou dizendo aqui para vocês, mas é importante que você confira na sua Bíblia tudo aquilo que nós estamos dizendo. Mas em Êxodo 3,14 diz o seguinte, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Então, esse eu sou é o próprio Jesus também. Jesus estava afirmando, né, a sua divindade quando diz eu sou. Veja bem essa expressão, ele diz eu sou. A mesma expressão que nós encontramos aqui em Êxodo. A luz do mundo. Significativo para nós, meus irmãos. Significativo para um mundo que nega Jesus, que nega a divindade de Jesus, né? Olha só o que Jesus diz em João 8,58. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes de Abraão, ou que Abraão existisse, eu sou. Então, o nosso Senhor Jesus é essa luz, a luz do mundo, a luz que ilumina as nossas vidas. A luz que nela não se encontra trevas nenhuma, não tem sombra, não tem semente de trevas, não tem nada que possa tocar nessa luz, que possa manchar essa luz. Então essa é a luz do eu sou, do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós podemos pensar em algumas aplicações importantes. Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade pecadora e merecedora do juízo de Deus. Ele é a luz que vê no mundo. Jesus é essa luz que brilha no meio da humanidade. A humanidade muitas vezes não quer aceitar, não quer entender, mas essa é a luz que continua brilhando no meio da humanidade. Essa luz que precisa de ser apresentada para as pessoas. Essa luz que precisa ser testemunhada para as pessoas, como João está testemunhando para aquelas pessoas. Mas para que isso aconteça, mais uma vez, eu quero insistir, para que você apresente a luz de Jesus Cristo, você tem que ter essa luz dentro de você. Então, Jesus Cristo é a luz que brilha no meio da humanidade, ainda está brilhando, ainda está querendo guiar por aquele túnel iluminado. Não uma luzinha lá no final, mas uma luz que acompanha, que ilumina o caminho, que brilha na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, as pessoas têm que aceitar essa luz. Para que as pessoas aceitem essa luz tem que ser mostrada para eles. Essas pessoas têm que ouvir dessa luz e essas pessoas têm que aceitarem essa luz na vida deles. E nós, que já andamos na luz, temos a obrigação de testemunhar dessa luz para as pessoas. Além de ser a luz que brilha no mundo, Jesus Cristo é a única luz que existe no mundo. Essa luz que pode iluminar, que ilumina as trevas espirituais. Sim, meus irmãos, as trevas espirituais. Essas trevas espirituais que assolam, que cega, que não deixam as pessoas enxergarem um caminho. Essa luz, essa única luz, que revela nas pessoas a escuridão do pecado que existe
dentro delas. Essa luz precisa de ser anunciada. Dessa luz precisa haver testemunho. Porque quando essa luz alcança as pessoas, essa luz pode mostrar a escuridão do pecado que existe dentro de cada um. Meus queridos, essa mensagem que Cristo é a luz do mundo, mostrando que Cristo é o Deus, é nosso Deus, e que Cristo com essa luz pode iluminar e tirar o pecado do ser humano, do homem, precisa de ser anunciada e precisa de ser testemunhada para as pessoas. Então Jesus é a luz que brilha neste mundo, Jesus é a única luz que existe neste mundo que pode iluminar as trevas espirituais, ou seja, que pode mostrar as trevas espirituais que esse mundo vive, que as pessoas estão vivendo. Essa luz deve ser anunciada. Jesus é a luz que revela a salvação. Essa é a mensagem, meus irmãos. E isso é aquilo que nós devemos entregar para as pessoas. Jesus é a luz que revela a salvação. Salvação eterna, salvação dos pecados, salvação que pode remir, salvação que torna as pessoas filhos de Deus. Então Jesus Cristo é a luz que brilha nesse mundo. Jesus Cristo é a única luz que brilha nesse mundo. E Jesus Cristo é a luz que revela a salvação para este mundo. Quem é porta-voz disso? É João? É José? É Paulo? É você. Você é o porta-voz disso. Você é aquele que tem que anunciar. Você é aquele que foi convocado por essa luz para ir em todo mundo, pregando o Evangelho a toda a criatura. Você foi alcançado por esse Evangelho. Você foi alcançado por essa luz. Você foi alcançado por Jesus. E agora está na hora de você falar dessa luz que te alcançou para as outras pessoas. Entendo que outras lições existem nesse versículo e nessa mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo é a luz. Lições que você pode tirar da palavra para você, para a sua vida, e que você também pode entregar para as outras pessoas. Mas a lição que nós devemos meditar nela, Jesus Cristo é a única luz, e Jesus é a luz que revela salvação. O que você está fazendo com essa mensagem? O que você vai fazer com essa palavra que você recebeu, com essa luz que você recebeu? Que nós possamos ser os porta-vozes dessa luz. Que nós possamos falar para as pessoas dessa luz. Que nós possamos entregar para as pessoas essa luz que o mundo em trevas tanto precisa. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a todos, tendo misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos entender que nós estamos debaixo desse amor, dessa misericórdia todos os dias. Que não precisamos de temer, porque o nosso túnel já está iluminado. Nós sabemos aonde devemos ir. Nós sabemos aonde chegaremos com a luz que é Jesus. Que Deus continue abençoando a todos e que todos fiquem bem em nome de Jesus.